mas tem a ver com o que você possui. O reconhecimento de Davi, o aplauso que Davi recebe, começa a mexer com o ego de Davi, começa a inflamar o ego de Saul, perdão. Saul começa a perseguir Davi. Persegue Davi de todo jeito. Até que um dia, cansado de tanta perseguição, Davi corre para a casa do inimigo. Quando ele chega na casa do inimigo, ele é reconhecido. As pessoas dizem assim, não foi esse o camarada que matou o nosso gigante? Vamos praticar vingança contra ele. Trazem então o rei de Gate. E Davi se finge de doido naquela hora. Ele olha para Davi e diz assim, gente, tem doido demais por aqui, vocês trazerem mais um para mim. O tempo se passa. Davi se torna, então, um soldado mercenário do exército filisteu. Ele e aproximadamente 600 homens que a ele se uniram. E ele então, ou eles então, deixavam as suas mulheres, seus filhos, os idosos, numa cidade chamada Ziclague e saíam para guerrear. Justamente numa dessas saídas, diz-nos a palavra de Deus, está lá em 1 Samuel capítulo 30, que Ziclague foi sitiada. As casas todas foram queimadas. O povo fora levado cativo. E os homens de Davi, quando vem aquela cena de destruição, aquela terra arrasada, começam a querer experimentar a vingança e pensam então a apedrejar Davi. A palavra de Deus vai dizer que Davi se angustia muito. Mas no meio da sua angústia, ele se fortalece no Senhor. Irmãos, não há nenhum problema da gente se angustiar, não há nenhum problema da gente ter medo, não há nenhum problema do desespero, vez por outra, visitar a nossa alma. Não há nenhum problema de nós vivermos as experiências e emoções que são plenamente humanas. A questão é, o que você faz quando as coisas começam a ir de mal a pior? Qual tem sido a reação quando o trem da sua vida descarrilha? O texto vai nos dizer que Davi se fortalece com o Senhor, consulta o Senhor, persegue os invasores, recupera tudo. Mas é justamente neste contexto, entre o que tudo havia se perdido e o tempo de restauração, que alguns comentaristas creem que Davi escreve esse salmo. É justamente nesse tempo, quando as coisas estão meio em suspenso, você já viveu alguma situação na sua vida indefinida. Talvez o pior momento da vida da gente seja o momento da indefinição. É na indefinição que acidentes acontecem, é na indefinição que erros ocorrem, é na indefinição que as piores decisões são tomadas, é na indefinição que atitudes precipitadas são abraçadas. Pois bem, Davi, num tempo de indefinição, quando tudo estava suspenso, ele escreve esse salmo. E ele nos ensina algumas verdades que eu e você precisamos aprender e praticá-las no nosso dia a dia. Se você já abriu ou acessou o Salmo 13, eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia ou o seu smartphone aberto, ou o seu tablet, seja lá o que for, para acompanhar. E eu vou te dar uma dica, essa vai sair de graça, tá bom? Não precisa nem fazer o Pix no final do culto para essa dica que eu vou te dar. Se eu fosse você, eu costumava vir para o culto ou com a caderninha, ou usava o bloco de notas do celular. E durante a semana, no tempo devocional, eu refletiria sobre aquilo que me foi ministrado. Eu ficaria ali pensando naquilo que eu aprendi. Foi de graça, pode
Vamos também anotar o número do meu Pix por conta disso. Então vamos lá. Salmo 13, a Bíblia diz assim: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Outras versões dizem, cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Você pode falar nessa versão comigo? Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco neste tempo, em nome de Jesus. Algumas coisas me chamam a atenção nesse salmo que eu quero deixar com você. Primeira coisa que me chama a atenção nesse salmo é o poder de Deus em transformar situações e pessoas de tal maneira que as coisas não cheguem ao fim necessariamente da maneira que elas começaram. Se você começar a ler o texto, você vai perceber que há uma pergunta e há uma angústia no coração do Davi. Ele diz no verso 1 por 2 vezes até quando? Ele diz no verso 2 por 2 vezes até quando? O sentimento dele era de esquecimento, mas não só de esquecimento, um sentimento de abandono. Ser esquecido é ruim, mas ser abandonado é pior. Eu não sei se você já foi esquecido em algum lugar. Eu já participei daquele filme Esqueceram de Mim. Uma vez meus pais saíram da igreja, felizes da vida. Quando chegaram quase na esquina de casa, perceberam um silêncio no carro, que eu falo até dormindo. E aí minha mãe falou, ué, cadê o teste? Ficou na igreja. Eles se esqueceram de mim, mas eles não me abandonaram. Davi estava com um mix de esquecimento e abandono. Mas não para aí. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Coração inquieto, ansiedade. Aquele momento que o coração dispara, a boca fica seca. Parece que tem uma borboleta voando dentro da barriga da gente. O dia vai se encerrando e a gente não sabe o que nos espera no dia seguinte. É às vezes aquela falta de vontade de ir para o trabalho, às vezes é aquela falta de vontade de sair do trabalho, às vezes é aquela falta de vontade de ir para casa, às vezes é aquela falta de vontade de voltar para casa. Sair de casa. Inquietações. É fazer um orçamento. Ter que fazer o sorteio de qual conta vai ficar de fora. Já ouviu isso em algum lugar, irmão? Inquietações. Até quando meu inimigo? E ele fala inquietações e tristeza no coração. Não era eventualmente, era dia após dia. Eu não tenho um dia de sossego. Diz que o pobre não tem um dia de sossego. Ele continua e diz assim, até quando meu inimigo triunfará sobre mim?
derrota em cima de derrota. Você bota a proposta, o outro cobra. Você faz a proposta, o outro leva. Você já entra em campo, parece que está levando de 7-0. Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim, Senhor, e responde. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Ele vai descendo a ladeira com força, mas ele termina o salmo dizendo assim: cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Não é a primeira palavra. Não é a primeira situação. É a última. É tudo suspenso. Ziclague sitiado. As casas queimadas. Nossos filhos e filhas sequestrados. Nossas mulheres aparentemente mortas. Os nossos idosos raptados. Perceba que o sequestro havia atingido 3 tempos da vida daquele povo. Os anciãos, que significavam o passado, as mulheres, o presente, as crianças, o futuro da nação. Ou seja, havia se tornado uma terra arrasada. E quantas pessoas aqui nesta noite, quantas pessoas que nos acompanham pela internet, seja no Instagram, seja no YouTube, tem este sentimento de terra arrasada. O sentimento de que pelo andar da carruagem é daí para pior. Quero dizer para você o que o próprio livro de Salmos nos ensina. O choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quero lembrar a você que no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e você está ao lado do campeão, louvado seja Deus por isso. Quero lembrar a você que pode sim, você ser visitado pelas mais variadas dificuldades da vida e você começar a escrever a sua história de forma pesarosa, de forma entristecida, de forma amargurada, mas não permite que o início do seu dia determine a marcha de toda a sua semana. Tem gente que tem esse negócio. Às vezes tem um domingo ruim e fala assim, já vi que essa semana vai ser uma porcaria. Conhece gente assim? Segunda-feira no trabalho foi ruim. Aí ela fala assim, essa não é minha semana. Já vi que essa semana eu acordei com o pé esquerdo. Meu irmão falou isso comigo. Pastor, essa semana eu acordei com o pé esquerdo. E acordou com direito também, irmão? Ele falou, acordei. Eu falei, então, irmão, saltita na bênção, louvado seja Deus. Estão os dois aí. Eu todo dia acordo com o pé esquerdo. Todo dia eu louvo a Deus por isso. Quantas situações na Bíblia, irmão? Começaram de um jeito e terminaram de forma vitoriosa. Pense na cruz. Que Jesus passou o escárnio, a zombaria, prisão, a humilhação. Filipenses capítulo 2 vai dizer, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, abriu mão de ser igual a Deus, coisa a qual devia se aferrar, mas humilhou-se. E aí, eu não sei se o pessoal vai conseguir pegar esse desfile aqui, eu dava para pegar aqui nessa câmera aqui, eu descendo aqui no ano, tá? Então, a Bíblia vai tratar em Filipenses 2 de um movimento que Jesus fez, que na teologia uns chamam de kenosis, ou kenosis, ou qualquer outra coisa assim, mas que traduzido quer dizer esvaziamento. Diz que ele se humilhou, se achou em forma humana, desceu da eternidade até aqui. E aí se humilhou um pouco mais, até a morte. Mas não foi qualquer morte, porque ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. Foi para a morte de cruz,
que era considerada a mais humilhante morte da sua época. Um cidadão romano não era sacrificado. Só que, como diz aquela música, Sérgio Lopes, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e por nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Irmãos, se as gravadoras me descobrirem, vocês perdem o pastor. Mas vamos lá, a palavra de Deus vai dizer que ele desceu, mas não ficou lá embaixo, não. Diz que Deus o exaltou de tal maneira, deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que, diante desse nome, se dobre todo o joelho, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto. Se você olhar o Salmo, você vai falar assim, eu acho que Davi era bipolar. Vamos ser sinceros. Não tem uns traços aí, doutor? Uns traços. Estava no limite. Porque uma hora ele está falando assim, estou na pior, eu sou o último dos últimos, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou cachorro não. Numa hora ele está lá no fundo do poço. Porque ele fala assim, mas eu confio, verso de número 5, em teu amor, e o meu coração exulta em tua salvação. Vamos combinar, Davi? Uma hora você fala que teu coração está cheio de inquietação. Daqui a pouco você fala que o seu coração exulta na salvação. Falando sério, Davi, ó, me ajuda a te ajudar, cara. Me ajuda, eu quero te ajudar, eu quero orar por você, eu quero te dar um bom conselho, mas você está perdido. Você tem um traço do comportamento que vai de A a Z, num estalar de dedos. Toma aqui um remedinho, vou fazer um encaminhamento. Você vai passar na sala ali do psicólogo. Ele vai fazer outro encaminhamento, você levar direto para o psiquiatra tomar um remedinho para estabilizar esse seu humor. Você está desestabilizado. Se você parar para prestar atenção, ele nem dá uma pausa. Ele vem descendo, 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 descendo. Parece avião quando arremete. Já teve essa experiência desastrosa de arremeter, irmão? É um negócio que quem inventou aquilo é melhor do que morrer, mas só é melhor do que morrer, não é melhor do que nenhuma outra coisa. O avião vai descendo, daqui a pouco ele vai assim, ó. Aí sobe e fala assim, Jesus, Jesus. É aquela hora que você confessa tudo que é pecado. Até aquele que você estava planejando para o ano que vem. E tem crente que é assim, né? Está planejando, já deixa os pecados na manga para o outro ano. Esse ano eu só quero paz no meu coração. Mas ano que vem eu estou que estou. Então, eu já estourei a cota. Então, a arremetida só é pior para o avião cair. Na minha opinião. Já passei isso algumas vezes. Só é melhor que isso. Davi, no verso 4, termina dizendo, festejarão o meu fracasso. No verso 5 ele diz, eu porém confio em teu amor. Você fala assim, não estou entendendo nada. Irmãos, deixe de dizer uma coisa. Existe uma esquina aonde os nossos sentimentos e as nossas convicções se encontram.
E você precisa aprender a submeter o seu sentimento à sua convicção. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Marcos capítulo 4. Os discípulos entram com Jesus no barco. Jesus falou, vamos para o outro lado. Jesus vai e dorme no barco. Começa a ter uma grande tempestade. O barco vai enchendo d'água. Os discípulos, por conta do barulho das águas, se esquecem da promessa e acordam Jesus dizendo assim, mestre, nós vamos morrer. E chegam a dizer assim, não sei se é no Evangelho de Marcos ou no Evangelho de Lucas. Eu sei que está no Evangelho, irmão. Não leia, está num dos três, Mateus, Marcos ou Lucas. Eu sei que não é João. E se for também, está na Bíblia. Pronto, está no Novo Testamento. Você acha depois. Aí, eles acordam Jesus dizendo assim, mestre, você não se importa que nós morramos? O senhor não está nem aí para a vida da gente? Sossegado. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. Na hora que eu me sinto igual aquele programa antigo do Silvio Santos. Qual é a música? Aí eu grita, play, 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 play. Aí eu vou e acerto. Irmãos, o sentimento deles é, Cristo não está nem aí para a gente. Não está nem aí para a vida da gente. E é perigoso a gente submeter sentimento à convicção. Davi tinha convicções a respeito disso. Quando ele se apresentou, deixa eu trilhar aqui rapidamente uma linha na história de Davi. Quando ele foi ungido rei, ele era um improvável. E eu quero dizer para você que Deus ama improvável. Não, pastor, Deus ama o mundo inteiro. Você entendeu o que eu quis dizer? Improvável. Eu creio que Deus tem um olhar especial por improváveis e baseio isso nos vários exemplos da Bíblia e baseio isso, por exemplo, naquele texto de Paulo aos Coríntios, que Deus escolhe os que não são para reduzir a nada aos que são, as coisas loucas para confundir a sábia.